Olá, sejam todos bem-vindos a Histórias à Mesa, aqui no restaurante Cubico. Todos aqueles que nos acompanham aqui, a partir do restaurante, e aqueles que nos acompanham a partir do canal 100% na tela e também através do canal do Cubico no Instagram, no Facebook, YouTube, TikTok. Muito obrigado por estarem sempre presentes naquilo que são as edições de podcast, de reportagem na 100% na tela e também a partir das edições culturais que têm se realizado aqui no restaurante Cubico, localizado em Cascais, Alcabidez, Lisboa. Manuel Pires de Carvalho, muito obrigado, Cota, por ter aceito o nosso Prazer. convite. Obrigado também por me convidar. Ok. Eh, Prefere sempre ser chamado por Nelo Carvalho. Sim, porque é o diminutivo de Manuel. Então, eu até, em jovem, a minha mãe ainda me chama Nelito, porque até hoje as minhas irmãs chamam-me, têm esse carinho por mim. Pronto, eu prefiro sim ser chamado por Nelo Carvalho. Nasceu em Luanda, Yeah, Kazenga, em Gombota, em Em Gombotas. Gombotes. Gombotas, yeah. Opa, os dois da Engombota aqui. Os dois da Engombota. Eu nasci aí na Boa Vista, Boa. junto ao Bungo. Sim, 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 sim. Exatamente. Cota conhece muito bem. Conheço perfeitamente. Há uma curiosidade, Cota Nelo. Começou a cantar aos 15 anos de idade. Aos 15. Aos 15 anos de idade. Sendo que até lá eu era só farrista, gostava muito de andar com os meus amigos pelas farras, batíamos patos em casamentos, quem não fez isso? E era divertido, eu nunca tive muito aquele apetite para cantar, eu gostava mais de dançar e ouvir boa música. Ok. Mas Depois é que mais tarde comecei a cantar. aos 15 anos de idade, há curiosidade, que estilo musical cantava na altura? Eu comecei sempre pela música angolana, sempre. Semba teve muito a ver com a convivência que eu tive. Muita gente não sabe, mas o Elias de Aquemoeso viveu em casa da minha mãe uns meses e eu convivi com ele. Ele chamava-me Nelinho, levava-me aos concertos, eu ia ver. Ali na Samba havia a Feira da Cruz Branca. E nessa Feira da Cruz Branca havia um festival da canção angolano. E o Elias pegou a menina, vem comigo. E eu fui. E havia um grupo que acompanhava e, curiosamente, as duas canções finalistas foi a do Elias e a do David Zé. O David Zé com a Sofredora e o Elias com o Mamaco de Lengó. E eu estava entre eles, então a votação eram as palmas. Pá, eu bati muita palma no meu dedo. Ao Cota A Elias. minha mão já estava vermelha. E ele ganhou, trouxe o prêmio para casa. Oh, Então tudo isso é que me foi incentivando a ser músico, que eu sempre sonhei em ser um artista e estar num palco daqueles e ser aplaudido. ok. Mas aos 15 anos, envolvido naquele ambiente do Yeah. samba, com os cotas, não foi difícil, não? Aonde é que eu começo a ser músico? Eu em Luanda, pá, aquilo que eu disse, nós tínhamos muitas festas, quando não tínhamos, inventávamos. Então a minha mãe e o meu pai acabaram por ir para Porto Alexandre, hoje Tomboa, e eu fiquei muito triste, porque larguei meus amigos, na altura tinha uma namoradinha, mas a minha mãe precisava, porque eu andava a faltar às aulas e tinha alguns problemas. E então acabei por ir para o sul. Mas muitos jogadores também. Sim, sim. Quando eu cheguei ao Sumbe, desculpa, quando eu cheguei ao Tomba, eu disse, meu Deus, levaram-me para o fim do mundo. Mas depois eu gostei muito. Então, quando eu chego lá, havia um grupinho chamado Mini Jovens, que o jovem baterista, tinha ido para Portugal já, e eles estavam à procura de alguém. E eu tinha só jeito de tocar, o meu jeito de tocar panelas em casa, e as bacias. Minha mãe tinha uma mesa de
de final de semana, aquelas mesas compridas, chamava a família, como sempre. Essa mesa eu fazia já de palco. Durante a semana, como não era usada, eu punha já como palco, ia buscar as bacias da minha mãe, panelas. Eu tinha muito jeito para os balanços. Mas a mãe já aceitava aquele ambiente? Aceitava porque não havia PlayStation naquela altura e Exato, deixava-me brincar. exato. Também, enquanto eu fizesse isso, não ia para a rua. Então ela preferia-me em Ok, casa. ok. O que é que acontece? Eu, quando chego lá, eu digo, eu tenho jeito. Mas eu nunca tinha tocado numa bateria, mas eu tinha o meu jeito, já tinha. Então, felizmente, entrei nesse grupo de jovens e comecei por ser o baterista dos mini jovens. Eu era um pouquinho mais velho, 2 anos mais velhos que todos. Para teres uma ideia, o pianista nem chegava ao teclado, era bem pequenininho. Oh, Mas nós tínhamos o nosso grupinho. Paralelo a isso, a esse grupinho que nós fazíamos umas brincadeiras e tocávamos algumas festinhas de criança, o grupo maior de lá andava à procura de vocalista, então fez tipo uma, uma seleção. seleção, que hoje Sim, tem sim, outros sim. nomes, né? Sim, sim. Criou um elenco, no Será caso. casting? Não, não é casting, não interessa. E eu acabei por ir aí, havia uma fila grande, eu acabei por ser selecionado para ser o vocalista. Eu e uma menina na altura, acabamos por ser os dois, eu e uma menina chamada Zoraide, que fomos os vocalistas do grupo. E pronto, a primeira música que eu cantei lá foi uma música do Sambizanga, que eu gostava muito, que curiosamente acabou por ser meu tio. Portanto, Oh, acabou por casar com a irmã da minha mãe. E aí é que eu começo a minha carreira em Porto Alexandre, portanto, Tomboa. Foi depois vim para Portugal e em Portugal era muito difícil, porque nós lá geralmente estávamos ligados a um empresário, que os empresários tinham os instrumentos todos sim, sim. e chamavam os músicos, nós éramos tipo contratados, não precisamos ter instrumento, eles tinham tudo, tinham a carrinha, os instrumentos, tudo. Chegavas lá só, tocavas. Chegamos a Portugal, não, era diferente, cada um tinha que ser o seu instrumento, era impossível ter uma bateria. Então comecei a aprender a tocar violão com os meus primos, fui para o Algarve, como foram os retornados todos, e foi o meu primo que me ensinou os primeiros acordes, e ainda não cantava, só tocava, tinha muito jeito para fazer solos. O meu primeiro solo foi o Trigo Limpo, uma música que a Angola batia bué, então eu aprendi aquilo tudo direitinho. É que nem o Reco Reco, será? É um material igual ao Reco Reco? Não, não, era uma música só solada, portanto, solada Ok. pela guitarra. E eu aprendi aquilo tudo direitinho, mas não cantava. Das primeiras vezes que eu ouvi a minha voz até nem gostei muito. Era uma voz estranha. Mas do Tombua para Angola toda, sendo que o centro desde então foi Luanda. Foi. Do Tombua para Angola toda, como é que foi esse percurso? Como é que foi a divulgação desse trabalho? Era Do isso que eu estava a Tombua dizer. para... Eu, entretanto, saio dali, Exato. saio do Tomba para Luanda, quando houve os confrontos e não sei o que, acabei por ir. Fomos de barco com a minha mãe e com as minhas irmãs, do Lubito, não, desculpa, de Moçambiques, do porto de Moçambiques para Luanda. E em Luanda fomos para a nossa casa, que nós tínhamos casa em Luanda. A minha mãe e as minhas irmãs apanharam o avião, ponta aérea, vieram para Portugal. Eu ainda fiquei. Só que eu estava a fazer 16 anos e houve uma mobilização geral naquela altura para ir para a tropa. E a minha mãe não gostou que eu com 16 anos pegasse numa arma e ir para a tropa, então fez de tudo para ir para Portugal. Eu acabei por sair para Portugal no último avião de ponta aérea, mesmo o último, não havia mais nenhum. Então acabei por ir, depois chego a Portugal, vou para o Algarve. Fui no Algarve com esses meus primos, que era o Tonecas, que ele já tinha lá um grupo que tocava aos fins de semana, eu ia sempre ver, ficava na primeira fila a ver, e ele é que me ensina a tocar guitarra e disse, tu tens que cantar.
E eu atrapalhava muito cantar e tocar, mas fui praticando até que consegui. Exatamente. Aí é que eu começo. Como é que eu começo? Nós, os angolanos, só tínhamos o apoio do governo, como retornados, só tínhamos o apoio do governo, mas não tínhamos dinheiro nem para beber uma gasosa fora. Ok. E eu, na altura, até fumava, porque eu fumei quase um ano, nem para cigarros, nem para divertir, nem para comer maçãs, nada. Então, nós começamos a ir aos bares e tocávamos a troco da despesa, da gasosa, Exato. da tosta. E foi assim que tudo começou. E os restaurantes, portanto, os bares, que adoravam isso. Nós chegámos lá com o nosso grupinho, era coisa,